Você já se perguntou o que é a luz, de verdade? Aquela que ilumina tudo ao seu redor, que define as cores e revela o mundo à sua volta, vai muito além do que os olhos podem ver. No entanto, a história da ciência nos mostra que a luz guarda segredos muito mais profundos do que imaginamos. Em toda a sua simplicidade, ela esconde fenômenos tão complexos que desafiam até os cientistas mais brilhantes. E os experimentos que vamos explorar hoje não só mudaram o entendimento da luz, mas também o modo como percebemos a realidade em si. Alguns desses testes trouxeram revelações sobre o comportamento da luz que desafiam a lógica comum e nos fazem questionar as leis fundamentais do universo. Prepare-se para conhecer 6 experimentos que vão desafiar sua percepção e expandir seus horizontes. Ao final deste vídeo, você vai entender que a luz, esse elemento tão cotidiano, na verdade, é uma das forças mais misteriosas e fascinantes que permeiam o cosmos. Está pronto para essa viagem de descobertas? Nos anos 1800, Thomas Young conduziu um experimento que mudaria para sempre nossa visão da luz. Ele lançou feixes de luz através de 2 fendas em uma barreira, esperando que a luz se comportasse como partículas e criasse 2 linhas distintas no anteparo atrás da barreira. Mas o que ele viu foi uma série de padrões de interferência, como ondas na água. Isso provava que a luz tinha um comportamento ondulatório. Mas não acabou por aí. Décadas mais tarde, cientistas realizaram o mesmo experimento com partículas individuais de luz, os fótons. E o resultado foi igualmente intrigante. Mesmo quando disparados um a um, os fótons ainda formavam o padrão de ondas. O que isso significa? Que a luz não é nem totalmente partícula, nem totalmente onda, mas algo que se comporta de acordo com o observador. Esse experimento deu origem à noção de que a realidade pode ser, em certa medida, influenciada pela observação, algo que continua a intrigar os físicos até hoje. Uma revelação que mexe com a ideia de que vivemos em um universo fixo e estático. Até o final do século XIX, os cientistas acreditavam que a luz precisava de um meio para se propagar, assim como o som precisa do ar. Eles chamavam esse meio de éter luminífero. Albert A. Michelson e Edward Morley decidiram testar essa teoria em 1887. Usando um equipamento extremamente sensível, eles mediram a velocidade da luz em diferentes direções, esperando detectar variações causadas pelo movimento da Terra através desse éter. Mas, para a surpresa de todos, eles não encontraram diferença alguma. A luz viajava à mesma velocidade, independentemente da direção. Esse experimento foi crucial para a formulação da teoria da relatividade de Einstein, que propôs que a luz viaja sempre à mesma velocidade, independente do movimento da fonte ou do observador. Esse resultado desafia nossa compreensão do espaço e do tempo, mostrando que o universo opera de maneira muito mais estranha do que nossos sentidos nos dizem. Imagine uma superfície metálica sendo atingida por luz. O que você espera que aconteça? Bom, no início do século XX, os cientistas pensavam que a luz, sendo uma onda, transferiria energia de maneira contínua para os átomos do metal. Mas Einstein percebeu algo curioso. A luz, em determinadas circunstâncias, expulsa elétrons do metal de maneira instantânea. Isso só acontecia quando a luz tinha uma frequência mínima, o que implicava que a luz, em vez de ser uma onda contínua, vinha em pacotes de energia chamados fótons. Foi essa descoberta que rendeu a Einstein o Prêmio Nobel de Física, provando que a luz, apesar de se comportar como uma onda em alguns casos, também pode se comportar como uma partícula. O efeito fotoelétrico é a base para várias tecnologias modernas, como as células solares, e nos ajuda a entender que a luz tem um papel muito mais complexo na dinâmica da matéria do que se pensava. O comportamento da luz no mundo quântico vai além do que imaginamos. John Bell, na década de 1960,
conduziu um experimento que testava uma das previsões mais estranhas da física quântica, o emaranhamento. Quando duas partículas de luz, ou fótons, ficam emaranhadas, elas continuam interconectadas, mesmo que sejam separadas por distâncias imensas. O experimento de Bell provou que, se você medir o estado de uma dessas partículas, a outra responde instantaneamente, independentemente da distância entre elas. Isso sugere que informações podem ser transmitidas mais rápido que a velocidade da luz, desafiando diretamente a teoria da relatividade. Esse fenômeno de ação à distância era tão perturbador que o próprio Einstein o chamou de assustador. O emaranhamento quântico está na base de tecnologias emergentes, como a computação quântica, e reforça a ideia de que o universo é muito mais interligado do que nossos sentidos nos fazem acreditar. No começo do século XIX, Etienne Louis Malus descobriu algo surpreendente: a luz refletida por certas superfícies, como água ou vidro, se comportava de maneira diferente. Ele descobriu que a luz refletida é parcialmente polarizada, o que significa que suas ondas vibram em uma direção preferencial. Essa descoberta levou ao desenvolvimento de tecnologias como óculos de sol polarizados, que bloqueiam a luz refletida, reduzindo o brilho. Mas a polarização da luz vai além das aplicações cotidianas. Ela é uma ferramenta importante na astronomia, ajudando a estudar as condições físicas de planetas e estrelas distantes, e até na análise da radiação de fundo do universo, fornecendo pistas sobre a origem do cosmos. O experimento de Malus revelou um novo aspecto da luz que, até então, era desconhecido, e abriu caminho para uma série de descobertas tecnológicas e científicas. A luz contém mais informações do que nossos olhos podem perceber, e foi Isaac Newton quem começou a revelar isso ao passar um feixe de luz através de um prisma, decompondo-o em um espectro de cores. Mais tarde, Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen descobriram que cada elemento químico emite e absorve luz em comprimentos de onda específicos. Isso significa que, analisando a luz que vem de uma estrela distante, podemos descobrir quais elementos ela contém, sem nunca precisar chegar até lá. A espectroscopia é hoje uma das ferramentas mais poderosas da astronomia, permitindo-nos estudar a composição das estrelas, planetas e galáxias com precisão incrível. Esses experimentos abriram as portas para um entendimento muito mais profundo do universo e continuam a ser fundamentais em muitas áreas da ciência moderna. Agora que você conhece esses 6 experimentos incríveis, já parou para pensar no quanto a luz é fundamental em nosso dia a dia? Cada um desses estudos desvendou camadas invisíveis desse fenômeno, mostrando que ela não é apenas uma fonte de iluminação, mas uma chave para compreendermos a estrutura do universo. Desde a dualidade onda-partícula até o emaranhamento quântico, cada descoberta nos trouxe para mais perto dos segredos mais profundos da natureza. E se você gostou dessas revelações, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que também vai se surpreender com esses mistérios. Afinal, quanto mais pessoas conhecerem essas descobertas, mais podemos expandir nossa visão do universo. Curtiu? Deixa seu like e comenta aqui embaixo qual desses experimentos você achou mais impressionante.